Você já parou para pensar qual é a verdadeira diferença entre quem constrói riqueza e quem vive sempre no aperto? Não é sorte, nem inteligência, nem sequer o ponto de partida. É algo muito mais simples, mas devastador, um hábito que você repete todos os dias sem perceber. Um hábito que não te leva à falência de uma vez, mas que aos poucos vai minando seu futuro como um veneno lento. Esse hábito se chama pressa. Pressa para ganhar dinheiro, pressa para ter sucesso, pressa para provar algo, pressa para possuir. Você acha que está correndo na direção certa, mas na verdade está plantando as sementes da sua própria ruína. Já vi gente brilhante perder tudo, gente esforçada a viver na mediocridade. Não era falta de conhecimento, era falta de paciência. Eles não conseguiam esperar, não suportavam a ideia de perder uma oportunidade, não enxergavam as armadilhas à frente. E o tempo, esse juiz implacável, só castiga quem não sabe esperar. Parece contraditório, não é? Você quer sair da pobreza rápido e justamente por isso, acaba preso nela para sempre. Enquanto isso, quem age com calma chega muito antes. Essa é a ironia mais cruel da vida. Não foi genialidade que me manteve no jogo por quase um século, foi a capacidade de esperar. Enquanto outros corriam atrás de modismos, eu escolhia ficar parado. Enquanto todos perseguiam o próximo grande negócio, eu me apegava ao que era sólido. E 50 anos depois, quem apostou na pressa já sumiu do mapa, enquanto eu ainda estou aqui, observando o mercado subir e descer com a mesma tranquilidade. Vou contar uma história que nunca esqueci. Nasci em 1924, numa época em que o mundo parecia enlouquecido. As pessoas acreditavam que os lucros nunca acabariam, que a euforia duraria para sempre, que dessa vez é diferente. Até que 1929 chegou. Lembro-me daquelas filas intermináveis em frente aos bancos, homens de terno impecável com maletas na mão, olhares vazios. Não era pobreza, era desespero. Eles não eram pobres, já tinham sido ricos. O problema? Tinham pressa. Pressa para comprar ações com dinheiro emprestado, pressa para dobrar suas apostas no auge do mercado, pressa para ostentar ganhos para os amigos. Quando a bolha estourou, suas fortunas não se esvaíram, evaporaram. Eu era apenas uma criança, mas aprendi uma lição que carreguei para sempre. Quem age por impulso parece um gênio nos bons momentos e nem sobrevive nos ruins. Meu pai era advogado e também perdeu dinheiro, mas conseguiu se reerguer. Por quê? Porque nunca pegou empréstimos, nunca seguiu modismos, nunca teve pressa de provar que era mais esperto que os outros. Ele era lento, tão lento que chegava a ser entediante. Mas foi justamente essa monotonia que salvou nossa família em todas as crises. Naquele ano, entendi que lentidão não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência. Impulsividade não é coragem, é suicídio financeiro. Desde então, nunca mais tive pressa. E vou te contar uma verdade dura: você não tem pressa porque quer ter sucesso. Você tem pressa porque tem medo. Medo de ficar para trás, medo de ser superado, medo de que os outros estejam vivendo melhor que você. Então você não para. Compra, vende, troca, corre. Acha que está sendo um investidor ágil, mas na verdade está cavando sua própria cova. Já vi muita gente assim, checam o preço das ações a cada minuto, seguem dicas de especialistas, mudam de estratégia toda semana. Parecem ocupados, engajados, disciplinados. 10 anos depois, o patrimônio não cresceu, só a ansiedade. Por quê? Porque nunca deram tempo ao tempo. Hoje compram uma ação, amanhã outra, depois trocam tudo de novo. Acham que estão investindo, mas só estão queimando recursos em taxas e oportunidades perdidas. Riqueza de verdade não se constrói com movimentos frenéticos, mas com paciência absoluta. O problema é que nosso cérebro odeia ficar parado. Quando nossos ancestrais viviam nas savanas, ficar parado significava morrer. Então a evolução nos programou para agir, para fazer algo, qualquer coisa. Mas o mercado não é uma savana. Ele não precisa que você lute todos os dias. Ele precisa que você plante a semente e espere a colheita. A maioria das pessoas não consegue. Elas plantam e no dia seguinte já estão cavando para ver se a semente brotou. Ficam decepcionadas, acham que escolheram a semente errada e trocam por outra. Ano após ano, seu campo nunca dá frutos. Não porque as sementes eram ruins, mas porque elas nunca deram tempo ao processo. A pressa se manifesta de 3 formas letais. A primeira é a pressa para agir. Você vê uma oportunidade e já quer entrar de cabeça. Ouve uma notícia e corre para ajustar sua carteira. Vê alguém ganhando dinheiro e sente aquela pontada de inveja. Essa impaciência faz você comprar no momento errado, pelo preço errado, o ativo errado. Em 1970 vi isso acontecer em massa. O mercado estava eufórico, todos falavam do próximo grande negócio.
Quem agiu por impulso entrou de sola e viu seu dinheiro desaparecer quando o mercado virou. Nós não fizemos nada. Não por covardia, mas porque sabíamos que o que não entendemos não vale o risco. A segunda é a pressa para sair. Você ganha um pouco e já quer realizar o lucro. Vê o preço cair e corre para vender. Acha que está sendo prudente, mas na verdade é medo. Essa pressa faz você vender antes da hora e perder os verdadeiros ganhos. Quando era jovem, cometi esse erro. Comprei ações de uma ótima empresa, ganhei 50% e vendi. Achei que era esperto. Anos depois, aquela empresa multiplicou seu valor por 10. Não vendi só ações, vendi minha liberdade financeira. Desde então aprendi: boas empresas devem acompanhar você a vida toda, não só um trimestre. A terceira é a pressa para comparar. Você fica obcecado com quanto os outros estão ganhando, se sente inferior quando alguém compra um carro novo, questiona sua estratégia quando o vizinho dobra seu patrimônio. Essa pressa faz você perder o rumo e jogar o jogo dos outros. Nunca me comparei a ninguém. Não por generosidade, mas porque cada um tem seu próprio ritmo. O sucesso de alguém hoje não significa que eu precise ter sucesso hoje. Ele levou 10 anos para chegar lá. Eu posso levar 20. O que importa é a direção. Comparar-se é sair do seu caminho, e o preço disso costuma ser uma vida inteira de pobreza. Vou contar algumas histórias reais. A primeira é sobre um engenheiro brilhante, aos 55 anos, com uma carreira sólida e uma boa reserva para se aposentar. Até que não aguentou ver os amigos ostentando ganhos fáceis com ações de tecnologia. Ele colocou quase todo o seu dinheiro nesse sonho. Um ano depois veio o crash. Sua conta estava zerada. Teve que adiar a aposentadoria e voltar a trabalhar. Não era burro, só tinha pressa. Pressa para provar que também conseguia ganhar dinheiro rápido. E acabou queimando décadas de esforço em uma única aposta. A segunda história é sobre um analista jovem e ambicioso que chegou ao Wall Street cheio de energia. Trabalhava 16 horas por dia, estudava relatórios, acompanhava notícias, ajustava sua carteira todo mês. Achava que estava otimizando seus retornos. 10 anos depois, seu desempenho era pior que o de um fundo passivo. Por quê? Porque tinha pressa. Pressa para provar seu valor, pressa para acertar sempre, pressa para vencer o mercado. No fim, as taxas e impostos comeram todos os seus ganhos. Se tivesse comprado um fundo indexado e tirado férias, estaria mais rico. A terceira história é sobre mim. Sim, eu também já errei. Vi uma oportunidade que parecia perfeita, empresa sólida, preço justo, futuro promissor. Comprei, ganhei um pouco e impaciente vendi. 10 anos depois, aquela empresa dominava o setor. Se tivesse segurado, aquele investimento teria mudado minha vida. Mas tive pressa. Pressa para provar que minha decisão estava certa. Aprendi que o verdadeiro inimigo da riqueza não é o mercado, é a nossa própria impaciência. Desde então aprendi a esperar. Esperar não é passividade, é uma forma ativa de disciplina. A força da lentidão está em saber dizer não quando todos estão dizendo sim, em manter a calma quando o mundo está em pânico, em seguir seus princípios mesmo quando todos ao redor estão perdendo a cabeça. Nenhuma estratégia de enriquecimento rápido supera isso. Warren Buffett e eu temos uma grande vantagem: sabemos ser lentos. Compramos ações de Coca-Cola e seguramos por décadas. Investimos em seguradoras e nunca nos abalamos com oscilações de curto prazo. Vimos bolhas estourarem e não nos envolvemos. Não por medo, mas porque entendemos que riqueza de verdade precisa de tempo para fermentar. A lentidão nos dá 3 coisas preciosas. Primeiro, tempo para pensar. Quando você não tem pressa, consegue estudar uma empresa a fundo, ler relatórios, analisar a gestão, entender o setor. Consegue se perguntar: essa empresa ainda existirá daqui a 10 anos? Quem tem pressa só quer saber se a ação vai subir amanhã. Segundo, tempo para errar. Quando você age com calma, um erro não te destrói. Você não apostou tudo, não pegou empréstimos, não colocou todos os ovos na mesma cesta. Tem margem para aprender, corrigir e recomeçar. Quem tem pressa, um erro pode ser fatal, porque apostou tudo em um sonho de enriquecimento rápido. Terceiro, tempo para persistir. Quando o mercado desaba, você não entra em pânico. Quando todos estão vendendo, você segura. Quando tudo parece perdido, você acredita que a luz vai voltar. Quem tem pressa perde a fé no primeiro solavanco, porque nunca acreditou de verdade no que estava fazendo. Só estava apostando. Vou te mostrar um cálculo simples. Se você ganhar 15% ao ano, em 10 anos R$10.000 se transformam em 1,17 milhão de reais. Se ganhar 20% ao ano, mas perder 50% em 5 desses anos, pode acabar com apenas R$300.000, viu?
A lentidão constante sempre vence a velocidade instável. Mas nosso cérebro não entende isso. Ficamos eufóricos com 20% de retorno e achamos 10% muito pouco. Esquecemos que o que importa não é a velocidade, é a consistência. Alguém que ganha 10% ao ano por 50 anos será muito mais rico do que quem ganha 100% em um ano e perde tudo no seguinte. O problema é que a maioria das pessoas não vive 50 anos, não porque morre cedo, mas porque sua carteira não sobrevive tanto tempo. Este ano ganham 30%, no próximo perdem 14%, depois mudam de estratégia, depois pulam para a próxima moda. Estão sempre recomeçando, nunca dando tempo ao tempo. Warren Buffett diz que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Eu concordo, mas eles só funcionam para quem tem paciência. Se você tem pressa, eles não vão te ajudar, porque os juros compostos precisam de tempo, e tempo só pertence a quem sabe esperar. O mercado não testa sua inteligência, testa sua paciência. Ele vai deixar suas ações paradas por anos para ver se você desiste. Vai mostrar os outros ganhando dinheiro rápido para ver se você se desespera. Vai fazer o preço cair logo depois que você comprar para ver se você entra em pânico. Esses testes não são para os fracos. Só a disciplina vence. Em 1973, aprendi isso na prática. O mercado desabou, todos estavam em pânico, os telefones não paravam de tocar. Amigos me perguntavam se deveriam vender. Eu não fiz nada. Não porque sabia que o mercado ia se recuperar, mas porque sabia que decisões tomadas no desespero costumam ser erradas. 5 anos depois, o mercado voltou. Quem vendeu se arrependeu. Nós continuamos onde estávamos, colhendo dividendos. A crueldade do mercado está em usar o tempo contra você. Ele não prova que você está certo ou errado de imediato. Ele te deixa na incerteza, na dúvida, na solidão. A maioria não aguenta. Não suporta o silêncio, não aguenta a espera, não aguenta a sensação de estar perdendo algo. Então eles agem. Vendem boas empresas, compram ações duvidosas, abandonam planos de longo prazo para correr atrás de oportunidades momentâneas. Acham que estão no controle, mas só estão fugindo do medo. E o medo é o pior conselheiro financeiro. Se você não aguenta a espera, nunca vai entrar no clube dos ricos. Porque a espera é o preço da admissão. Então, o que fazer se você sabe que tem pressa, mas não consegue se controlar? Vou te dar algumas dicas práticas. Primeiro, crie uma reserva de segurança. Antes de investir, guarde o equivalente a 6 meses de despesas. Esse dinheiro não é para investir, é para te dar tranquilidade. Quando você sabe que mesmo que o mercado desabe, suas contas estão pagas, não vai ter pressa para vender. Quando não precisa do dinheiro dos investimentos para viver, consegue pensar no longo prazo. Uma reserva é a base da racionalidade. Sem ela, até os mais inteligentes se tornam reféns da ansiedade. Segundo, estabeleça regras. Antes de comprar qualquer ativo, pergunte-se: eu seguraria isso por 10 anos? Se o mercado fechasse amanhã por uma década, eu dormiria tranquilo. Se o preço caísse 50%, eu compraria mais ou entraria em pânico? Se alguma resposta for não, não compre. Regras não são para te limitar, são para te proteger dos seus próprios impulsos. Terceiro, reduza o ruído. Pare de acompanhar notícias diárias, pare de checar o preço das ações a cada hora, pare de ouvir previsões de especialistas. Isso não te torna mais esperto, só mais ansioso. Eu olho minha carteira uma vez por semana. Buffett olha ainda menos. Não precisamos saber de cada oscilação. Precisamos saber a direção de longo prazo. Quanto menos você se expõe ao ruído, mais calmo fica. Quarto, encontre modelos. Estude quem realmente enriqueceu, não quem ficou rico rápido e depois quebrou, mas quem construiu patrimônio de forma consistente por décadas. Você vai perceber que todos têm algo em comum, não perseguem modismos, não fazem trades frenéticos, não se comparam. Eles são como agricultores. Plantam na primavera e colhem no outono, ano após ano. Ter um modelo assim te ajuda a entender que lentidão não é desvantagem, é a única vantagem que importa. Quinto, aceite o tédio. Essa é a parte mais difícil. Você precisa aceitar que investir é chato. Não tem emoção, não tem adrenalina, não tem aquele frio na barriga de ver o preço subir e descer. É só disciplina, dia após dia, com ajustes ocasionais. Se você acha investimento emocionante, provavelmente está fazendo algo errado. Os investimentos que realmente enriquecem são como ver grama crescer, entediantes. Mas é justamente esse tédio que cria a riqueza de verdade. A maior diferença entre ricos e pobres não é o dinheiro, é o tempo. Os pobres vivem no presente. Pensam em como ganhar dinheiro hoje, como gastar hoje, como viver melhor hoje.
Suas decisões têm um horizonte de 24 horas. Os ricos vivem no futuro. Não perguntam quanto posso ganhar hoje, mas onde essa decisão vai me levar daqui a 10 anos. Seu horizonte é de décadas. Não estou dizendo que os ricos não se importam com o presente, eles sabem que as escolhas de hoje constroem o amanhã. Quando era jovem, trabalhava como advogado e ganhava bem, mas não gastei tudo em carros, casas ou luxos. Investi em ativos que cresceriam com o tempo. Meus amigos riam de mim, diziam que eu vivia como um miserável. Eles tinham carros caros, casas grandes, uma vida que parecia de sucesso. 20 anos depois, eu me aposentei. Eles ainda estavam trabalhando. Não porque eu fosse mais inteligente, mas porque minha relação com o tempo era diferente. Eu estava disposto a trocar o desconforto de hoje pela liberdade de amanhã. Eles trocaram a tranquilidade do futuro pelo conforto imediato. Isso se chama adiamento da gratificação. Parece um termo de psicologia, mas é o segredo central da riqueza. Quem consegue adiar a gratificação consegue persistir nos momentos difíceis. Quem não consegue, vive consumindo hoje o que deveria ser o amanhã. E o amanhã sempre cobra seu preço. Vou falar agora sobre algo que destrói mais fortunas do que qualquer crise: o empréstimo. Muita gente acha que a alavancagem é uma ferramenta para pessoas inteligentes. Posso ganhar mais usando o dinheiro dos outros, dizem. Parece lógico, não é? Mas vou te contar a verdade. E o que poucos entendem é que a verdadeira riqueza não se mede pelo que você possui, mas pelo que você não precisa mais provar. Cada decisão tomada no calor do momento, cada impulso de agora ou nunca, cada promessa de retorno rápido é um ladrão silencioso que rouba não apenas seu dinheiro, mas sua paz. O mercado não perdoa quem age por ansiedade. Ele premia quem sabe esperar, quem entende que cada segundo de paciência é um tijolo na construção de algo sólido. Veja bem, a maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Elas trocam de estratégia como quem troca de roupa, pulam de oportunidade em oportunidade como se a próxima fosse a definitiva. Mas a riqueza não é um jogo de velocidade, é um jogo de resistência. Quem muda de direção a cada vento nunca chega a lugar nenhum. Quem planta uma semente hoje e arranca amanhã para ver se cresceu não colherá nada além de terra estéril. A consistência é o que separa os milionários dos sonhadores. Não é o talento, não é a sorte, não é sequer a inteligência. É a capacidade de fazer a mesma coisa certa, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se recusa a ser apressado, mais rápido você chega. Porque cada erro evitado é um atalho. Cada decisão impulsiva que você não toma é um passo à frente daqueles que caem nas mesmas armadilhas. Enquanto os outros estão ocupados correndo atrás de miragens, você está construindo algo real. Enquanto eles se afogam em dívidas para manter aparências, você está acumulando ativos que trabalham por você. Enquanto eles celebram vitórias momentâneas, você está plantando as sementes de uma fortuna que durará gerações. Mas atenção, paciência não é passividade. Não é sentar e esperar que o dinheiro caia do céu. Paciência é disciplina em ação. É estudar quando os outros estão festejando. É poupar quando os outros estão gastando. É investir quando os outros estão com medo. É manter a calma quando o mundo parece desabar. É entender que cada crise é uma oportunidade disfarçada, mas só para quem tem reservas, conhecimento e nervos de aço. E aqui vai uma verdade dura: a maioria das pessoas nunca será rica porque não suporta o tédio. Elas querem emoção, adrenalina, a sensação de que estão fazendo algo. Mas a riqueza não é emocionante. Ela é monótona. É acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há aplausos. É resistir à tentação de seguir a manada. É ter a coragem de ser chato enquanto os outros brilham nas redes sociais. Porque no final, os chatos herdam a terra. E se você ainda duvida, pergunte a si mesmo: quantas pessoas você conhece que ficaram ricas da noite para o dia? Agora, quantas você conhece que construíram sua fortuna lentamente, sem alarde, sem holofotes? A resposta é óbvia. A riqueza real não faz barulho. Ela cresce em silêncio, como uma árvore. E quando finalmente dá frutos, todos olham e dizem: como você teve sorte. Mas você sabe a verdade. Você sabe que não foi sorte. Foi paciência. Foi disciplina. Foi a capacidade de dizer não quando todos diziam sim. Então, se você quer ser rico de verdade, comece hoje. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Não quando você se sentir pronto. Comece agora. Poupe um pouco. Estude um pouco. Invista um pouco. E faça isso todos os dias, sem exceção. Não importa se o mercado está em alta ou em baixa. Não importa se seus amigos estão comprando carros novos ou viajando para o exterior.
Não importa se você sente que está ficando para trás, porque você não está. Você está apenas plantando. E um dia, quando menos esperar, você vai olhar para trás e perceber que todas aquelas pequenas ações, todas aquelas decisões aparentemente insignificantes, se somaram em algo extraordinário. Você vai perceber que a riqueza não é um destino, mas uma consequência. Uma consequência de ter vivido com propósito, de ter resistido às tentações, de ter honrado o processo. Lembre-se, o tempo é o seu maior aliado. Ele trabalha a seu favor quando você trabalha com ele. Cada dia que passa é uma chance de se aproximar da liberdade financeira, ou de se afastar dela. A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, a pressa é a inimiga da perfeição, e a perfeição, no mundo do dinheiro, chama-se independência. Então respire fundo, diminua o ritmo, e comece a construir, porque a riqueza não é para os rápidos, é para os persistentes. E a persistência, meu amigo, é a única coisa que o dinheiro não pode comprar.